Daniel, antes de entrar no tema principal, não sei como já chegou para você aí nos Estados Unidos, uma manhã tensa no Brasil. Daniel, mega operação da Polícia Federal, prendendo o assessor do presidente Bolsonaro. Bolsonaro com 24 horas para entregar o seu passaporte para a Polícia Federal. No alvo, Augusto Heleno, Braga Neto, o comandante Almirante Garnier da Marinha, né? Pessoas muito próximas do presidente Bolsonaro, num desenho de uma eventual prisão do presidente. Eu não sei como e se já repercutiu por aí, mas uma manhã muito tensa por aqui, viu, Daniel? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Borgo. Eu estava olhando agora aqui nas notícias, enquanto eu estava aguardando para entrar aqui com vocês, eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, vai ser tensa a conversa hoje. Porque realmente não dá para entender, não dá para entender a razão, como o Borgo falou, acho que não precisa de uma razão, né? Vamos achar uma qualquer aí para ir para cima. Tenso demais, infelizmente tenso demais. Daniel, e eu conversei há pouco com o senador Marcos Duval, aqui ao vivo, e falávamos exatamente, o Borgo fez a questão envolvendo Estados Unidos, decisões que podem ser tomadas, de um Brasil que está fragilizado internamente em função de uma disputa do poder. E eu justifico. Nós temos hoje o Lula senil, Lula tem problemas, Lula não aglutina, Lula não junta, Lula não leva público, Lula tem problemas com os ministros, tem problema com a Tulira. Quer dizer, politicamente nós temos um presidente da República absolutamente enfraquecido, com números da economia, que inclusive a gente vai tratar já já contigo. Enfim, a situação é complicada. Por outro lado, o Poder Judiciário agindo como está agindo, escanteando o Congresso. Aí tem Lula no cenário internacional, recebendo os navios iranianos, ministro chinês, né, todo esse flerte com o Hamas, essa história da defesa do Hamas, né, feita inclusive por seus ministros. O momento é muito tenso e eu imagino que essas consequências que um dia já tratávamos aqui, elas estão muito próximas de acontecer. Porque o Brasil está numa situação muito fragilizada, Daniel. Você tem essa percepção daí? Tenho, com certeza. Eu acho que nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, eu nunca vi o Brasil numa situação tão fragilizada como está. E nós conversamos aqui sobre essa questão dos navios militares iranianos aí no Brasil, conversou sobre isso aí quando aconteceu. A imagem que o Brasil ficou internacional sobre essa questão foi péssima. Sobre a receber os representantes diplomatas chineses, isso ficou péssimo também, porque nós temos aí uma situação extremamente delicada entre a China com o resto do mundo. E muita gente falando que não, porque os chineses estão bombando, a China está bombando, a China está maravilhosa. Não é bem real, né? Primeiro que os números chineses, eles nunca refletem a realidade. Segundo, porque se a gente olhar hoje aí a evasão de chineses que tem, eu acho que a gente conversou na semana passada, na retrasada, sobre o aumento do número de chineses e paquistaneses e indianos que vieram para cá, mas a grande maioria são chineses. Se você olhar o número de evasão de chineses que está tendo, ela chega à beira de milhões. Ela não fala de centenas ou de milhares, ela é de milhões. Se você vê o número de chineses tentando entrar ilegalmente na Europa, vocês vão se assustar. Ele é maior ainda do que o número de chineses aqui nos Estados Unidos. Quer dizer que eles estão super bem lá, ou eles estão bombando, a economia está ótima para todo mundo? Não está. A economia não está ótima para todo mundo. E o governo chinês, eu fiz inclusive essa questão ontem para um amigo meu, como é que você acha que alguém sai da China e vem bater nos Estados Unidos? Não tem como ele atravessar ali o Oceano Atlântico nadando, não tem, tá? Ele vem de alguma forma, ele vem talvez de avião. Mas se nós temos a população mais miserável, vivendo com 50, 70 dólares por mês, como é que esse cara compra uma passagem de avião? Na minha opinião, é o próprio governo chinês que está se livrando do peso morto. Ele está pegando esses mais pobres e mandando para onde quer que seja. E a porta de entrada hoje para os Estados Unidos, pasmem, podem até confirmar isso aí numa entrevista qualquer que vocês tiverem com agentes ou policiais federais, vocês vão ver que a entrada é o Brasil. O Brasil é o ponto de entrada para diversos imigrantes que querem fazer uma escala na América do Sul para chegar até a América do Norte. Então nós estamos tendo aí essa raspa do tacho aí, entrando via Brasil ou via outros países que tenham aeroportos maiores na América do Sul, para
cruzarem e virem aqui para os Estados Unidos, ou até mesmo implantarem bases ou células, sabe Deus, com qual propósito, no próprio Brasil. Daniel, Burgo está aqui. Pois não, Burgo? Bom dia, doutor Daniel. Prazer falar contigo. Bom dia, Burgo. Doutor, mais cedo, conversando com o senador Marcos Duval, o senador disse sobre a aquisição de terras dos chineses no continente africano, que estariam investindo ali na agricultura e até inteligência militar. Também disse sobre a vinculação do Brasil com a China, né, com o comunismo. Em relação a essa aproximação, hoje, Pitoli, a hora que o Marcos Duval estava comentando sobre isso, e disse também nos Estados Unidos da inteligência, da aproximação, eu falei, poxa, nós somos inteligentes mais que a CIA, né? Porque a gente já sabia da aproximação do Lula com o comunismo, né? Acho que eles não sabiam. Mas, enfim, como é que fica o Biden numa dessa? Porque o Bolsonaro, até então, a direita, teria uma proximidade com o Trump. Esse ano nós temos eleições em novembro dos republicanos com os democratas e o Trump vem arrebentando. Como é que fica o Biden e os democratas numa dessa? Eles apoiam ou melhor, eles vão contra o governo comunista do Lula e aí abrem ali uma possibilidade da aproximação ou da vitória do Trump, uma vitória dos republicanos, ou eles vão fechar os olhos para o Brasil e falar, ó, deixa o comunismo tomar conta da América Latina. Como é que fica a política dos Estados Unidos, dos democratas nessa situação? Bom, a pergunta é excelente. E aí a gente vai entrar numa outra, vamos colocar o dedo numa outra ferida aí que é tenso aqui nos Estados Unidos. Hoje está na moda aqui, tem um canal no YouTube, eu não me lembro o nome deles, são dois jovens, eles entram em universidades dos Estados Unidos, várias, eles entram e começam a fazer perguntas para as pessoas, para os alunos dessas universidades, né? Então eles perguntam assim, poxa, quem lutou na Segunda Guerra Mundial? Eles não sabem responder. Por que os Estados Unidos têm 50 estrelas na bandeira? Eles não sabem responder. Quantos estados têm os Estados Unidos? Eles não sabem responder. E aí eles chegam ao absurdo de falar o que, por exemplo, em que ano aconteceu a Guerra de 1932? Não sei, 1915? Então você vê que, infelizmente, a juventude, principalmente pessoal com menos de 40 anos, 35 anos aqui nos Estados Unidos, ele não tem muita noção de que os Estados Unidos não é um planeta. Então ele não pensa muito fora da caixa, ele não se importa muito com o que acontece em outros lugares. Ele nem sabe onde ficam outros lugares, tá? Sugiro que vocês vejam esse canal, tentem achar, porque realmente chega a ser engraçado. Qual é o maior estado dos Estados Unidos? África do Sul. Não estou brincando, é isso mesmo, tá? Então, assim, vocês vão ver que é bem intenso. E as pessoas, eles não sabem, são universidades boas. Então, eu não acho que a gente tenha aí a maioria do eleitorado tão preocupado com essas questões de, vamos deixar, não vamos permitir que o comunismo entre em outros países. Eles não tenham, eu não acho que eles tenham essa noção toda. Com relação à aproximação à eleição de 2024 agora, vamos lá, a gente tem uma coisa tensa aqui nos Estados Unidos, porque anteontem a Suprema Corte reafirmou a não imunidade do Donald Trump. E isso vai fazer com que ele responda mesmo todos os 94 processos criminais. Como até já falei para vocês aqui, a grande maioria, absoluta maioria, eu diria aí 90 dos 94, são besteiras. É isso aí que a gente está vendo no Brasil. Tá? Vamos fazer o escândalo, vamos pedir passaporte, vamos fazer essas coisas. É besteira. Mas 4 são realmente tensos. Né? São processos mais complicados. Eu acredito que o mais complicado de todos é justamente onde ele confirmou que, não só ele como o Mike Pence, confirmaram que o Trump queria sim incitar pessoas a invadirem o Congresso, o Capitólio. Então, esse processo é o que eu acho que pode ser o mais pesado para ele. Por quê? Pela Constituição, quem incita qualquer político que incitar qualquer tipo de revolução contra a democracia não pode participar mais das eleições. Isso é o que hoje está pegando aqui. E esse era o principal, se vocês lerem lá o texto da decisão, né, do acórdão, vocês vão ver que eles fizeram, os desembargadores fizeram
um julgamento de 54 páginas, onde das 54 páginas, 53 eram ponto a ponto cada uma das argumentações da defesa. E eles fizeram uma sustentação muito difícil de ser rebatida. Então, eu acho que o que pega hoje é isso. Se o Biden vai ser eleito para presidente, não acho nem que o Biden vai ser candidato a presidente. Então, não me preocupa esse tipo de situação do Biden. Talvez coloquem um outro candidato que tenha capacidade de agregar, de aglutinar, como o próprio Pitoli falou. Mas eu não acredito que o Biden será candidato. Primeiro, porque a reprovação dele aqui nos Estados Unidos está horrível. Segundo, que ele está tomando pancada de 25 estados aí, e cada dia a gente vê mais estados dando opiniões, mesmo que subentendidas e apoiando os republicanos. Então eu não acho nem que o Biden vai ser candidato. Só não sei se o Trump vai ser permitido ser candidato. Daniel Pedui, hoje não tratar do tema principal, e a gente tem atualizações pela frente. Isso é interessantíssimo, com certeza. Obrigado, viu, Daniel? Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados, semanalmente conosco. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de vê-lo e ouvi-lo, Daniel.